Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso PET 6. Esse PET 6 nós vamos fazer a semana 1 e 2 em uma semana e depois a semana 3 e 4 na próxima semana, tá bom? Eles pediram para que fosse feito dessa forma, então eu vou explicar um pouquinho, bem basiquinho, o conteúdo da semana 1, da semana 2 e aí nós vamos comentar os exercícios, tá bom? No formulário estão os exercícios das 2 semanas. Bom, a primeira semana ela está falando um pouquinho sobre os níveis de organização dos seres vivos, que é uma matéria estudada no início do primeiro ano. Então nós vamos falar, começando de célula. Célula é a menor unidade viva formadora de um ser vivo. É claro que existem estruturas menores do que a célula, por exemplo, o átomo é muito menor do que a célula, só que o átomo é uma estrutura que não tem vida. Então, existem estruturas menores do que a célula, só que a célula é a menor unidade viva formadora de um ser vivo. Essa célula ela vai apresentar forma e função variada. Dependendo da função que ela exerce no corpo, ela tem uma forma diferente. As células musculares são alongadas, as células adiposas que armazenam gordura são mais arredondadas, né? São maiores para que possam armazenar gordura. As células do intestino, elas têm umas dobras em cima, chamada de microvilosidades, que aumentam a absorção intestinal, a absorção dos nutrientes. Então, a célula, o formato dela vai variar de acordo com a função que ela exerce no organismo. Quando eu pego um conjunto de células semelhantes, eu vou formar um tecido. Então, conjunto de células musculares, tecido muscular. Conjunto de células epiteliais, tecido epitelial. Conjunto de células nervosas, tecido nervoso e assim por diante. Então, um tecido é um conjunto de células semelhantes. Quando eu pego um conjunto de tecidos, isso vai formar um órgão. Por exemplo, o estômago. O estômago ele é formado por tecido epitelial, que vai revestir esse estômago. Ele tem também tecido muscular, porque ele não fica parado, ele realiza um movimento de contração para empurrar o alimento para o intestino. Então, é um órgão formado por um conjunto de tecido. Conjunto de órgãos vai formar o sistema. Então, por exemplo, o sistema digestório não é formado só pelo estômago. Eu tenho boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vai terminar lá no ânus. Então, conjunto de órgãos vai formar um sistema. Sistema respiratório, eu tenho cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões. Então, todas essas estruturas vão formar o quê? O meu sistema respiratório. Então, conjunto de células semelhantes forma tecido, conjunto de tecidos forma o órgão, conjunto de órgãos forma sistema e o conjunto de sistemas vai formar o organismo. Posso chamar de organismo ou indivíduo. O homem é um organismo, é um indivíduo. Nós temos sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor. Então, nós somos o quê? Um conjunto de sistemas. Então, esse conjunto de sistemas forma um organismo. Conjunto de organismos da mesma espécie vai formar população. Se não for da mesma espécie, não é população. Então, para um indivíduo ser considerado da mesma espécie, ele tem que ter semelhanças físicas, fisiológicas, né, no seu funcionamento, ser capaz de cruzar e de gerar um descendente fértil. Então, para ser população, conjunto de organismos da mesma espécie. Quando eu pego conjunto de populações que vivem numa determinada área, aí eu tenho comunidade. Então, a comunidade são todos os seres vivos que vivem numa determinada região. Se eu falo assim, conjunto de onças pintadas da Mata Atlântica, eu me referi ao conjunto de ser de uma única espécie, só da onça pintada. Então, eu estou falando o quê? De uma população de onça pintada. Agora, todos os seres vivos que vivem na Mata Atlântica, eu estou me referindo à onça pintada, ao inseto, às plantas que são seres vivos. Eu tenho várias populações diferentes. Esse conjunto de espécies diferentes, de populações, aí eu tenho a comunidade. Agora,
Quando eu junto os seres vivos de uma região, mais a parte que não tem vida, água, a luz, o ar, então o conjunto da parte viva, que eu falo fatores bióticos, mais a parte que não tem vida, que são os fatores abióticos, eu tenho um ecossistema. Então, se eu falo só assim, ó, Mata Atlântica, a Mata Atlântica é um ecossistema. Porque quando eu falo só Mata Atlântica, eu estou me referindo a tudo que tem ali dentro. O que tem vida e o que não tem vida. Por isso é um ecossistema. Um rio, um lago, um campo, tudo isso são exemplos de ecossistemas. E só que existem vários ecossistemas. O conjunto de todos os ecossistemas eu tenho a biosfera. Biosfera eu posso falar conjunto de todos os ecossistemas, camada da Terra onde existe vida ou porção da Terra biologicamente habitada. Então é toda a parte da Terra onde eu vou encontrar seres vivos. Portanto, conjunto de todos os ecossistemas. Então, se eu falo assim, o rim é um órgão. Conjunto de células musculares, conjunto de células. Sempre que for conjunto de células, vai ser tecido. Uma hemácia do sangue. Uma hemácia do sangue é uma célula sanguínea. Oceano Atlântico. Se eu falo só Oceano Atlântico, é tudo que está ali dentro. Os peixes, as algas, a água, a terra que está lá no fundo. Então, se eu falo só Oceano Atlântico, ecossistema. Todos os seres vivos do Oceano Atlântico, todas as espécies que estão ali, comunidade. Agora, se eu falo assim, conjunto de capivaras de um campo. Conjunto de capivaras, eu estou referindo a um conjunto de uma única espécie. População. Um rato, um único rato, é um organismo. Cachorro é um organismo. Um homem é um organismo. O conjunto formado pelo rim, ureter, uretra, bexiga urinária. Então, isso eu tenho o quê? Um sistema. Eu citei vários órgãos. Conjunto de órgãos forma sistema. Depois, então, célula, menor unidade viva, formadora do ser vivo. Existe de várias formas. A forma é de acordo com a função que a célula exerce. Conjunto de células semelhantes tecido. Conjunto de tecidos forma órgão. Conjunto de órgãos forma sistema. Conjunto de sistemas forma organismo ou indivíduo. Conjunto de organismos da mesma espécie, população. Conjunto de populações, várias espécies diferentes, comunidade. Conjunto da comunidade, todos os seres vivos, mais a parte que não tem vida, água, terra, luz, ar, ecossistema. Conjunto dos ecossistemas ou porção da terra biologicamente habitada, onde estão todos os seres vivos, biosfera. Vai aparecer também no exercício falando sobre habitat e nicho ecológico. Habitat, quando eu falo, vamos falar habitat, o habitat de um determinado ser é o lugar onde ele mora, é o endereço. Se eu falo assim, um passarinho vive numa árvore, qual que é o endereço dele? Aonde que ele vive? Na árvore. A capivara é encontrada no campo, aonde que ela vive? O campo, ela foi encontrada no campo. Nicho ecológico, alguns dizem que é a profissão. Nicho ecológico é toda a informação sobre o modo de vida do ser. Por exemplo, a ave se alimenta de inseto. A ave se alimenta da folha da árvore. A formiga se alimenta da flor da roseira, da folha da roseira, por exemplo. Então, estou dando informação sobre o tipo de alimento. Um determinado animal sai para caçar à noite. Estou falando sobre o hábito de caça à noite. Um animal é herbívoro, o animal é carnívoro. Então, toda vez que eu passo uma informação sobre alimentação, sobre o modo de vida do ser, eu estou falando de nicho ecológico. Então, o habitat é aonde ele vive, aonde ele vai ser encontrado, e nicho ecológico é alguma informação sobre o modo de vida do ser. Depois, na semana 2,
vai falar um pouco sobre cadeia e teia alimentar, mas bem basiquinho. Então, o que nós temos? Quando eu falo de cadeia alimentar, e depois nós vamos comentar um exemplo aqui de teia alimentar, eu tenho que lembrar que os seres, eles vão ser divididos aí em níveis tróficos. Então, nós temos os produtores. Produtores são seres capazes de realizar a fotossíntese, como o próprio nome já diz, produzir o seu próprio alimento. Os consumidores, o nome também já fala, eles vão consumir o alimento. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles têm que retirar esse alimento do meio externo. Dependendo da posição que ele ocupa, ele pode ser um consumidor primário ou de primeira ordem, consumidor secundário ou de segunda ordem, consumidor terciário ou de terceira ordem, quaternário ou de quarta ordem, aí de quinta ordem, sexta ordem e assim por diante. Depois, nós temos também os decompositores. Decompositores são representados principalmente por fungos e bactérias, que são seres que fazem a decomposição da matéria morta, vão transformar a matéria morta, matéria orgânica morta, em matéria inorgânica, água e sais minerais, para que possa ser reutilizado. Então, nós temos os seres vivos, eles são produtores, consumidores ou decompositores. A cadeia alimentar, ela é uma sequência de seres vivos, aonde um ser se alimenta do outro antes de servir de alimento para o que vem depois dele. Então, na cadeia alimentar, nós vamos representar os níveis tróficos, a alimentação dos seres. Então, é uma sequência de seres vivos aonde eu vou representar quem se alimenta de quem. Então, nesse nosso exemplo aqui de cadeia alimentar, ó, tem uma planta, eu tenho que lembrar que toda cadeia alimentar começa por um produtor, sempre por um produtor. Nos ecossistemas terrestres, os produtores são plantas. Nos ecossistemas aquáticos, os produtores serão as algas. Então, aqui eu tenho um produtor. Então, a planta é um produtor. O rato que vai se alimentar da planta, ó, quem está na ponta da seta, se alimenta do que vem antes. Então, o rato se alimenta da planta. Vai ser o consumidor primário. O consumidor primário vai ser sempre herbívoro, porque ele vai se alimentar de um produtor. A cobra se alimentando do rato. Quando a cobra se alimenta do rato, é um consumidor secundário. Do consumidor secundário para frente são seres carnívoros. O gavião se alimentando da cobra. O gavião se alimentando da cobra é um consumidor terciário. Agora, tem que ter cuidado para não confundir o nível trófico. Então, isso daqui, ó, são as denominações que nós vamos colocar nas cadeias alimentares. Então, eu sei que a planta é um produtor, o rato consumidor primário, a cobra é consumidor secundário, o gavião é consumidor terciário. Aí, o que eu tenho que lembrar? O nível trófico. O produtor, a planta, ocupa o quê? Ó? O primeiro nível trófico. Trófico. Então, sempre o primeiro nível trófico vai ser ocupado por um produtor. Depois, o rato, ó, esse é o primeiro nível trófico. Então, aqui, segundo nível trófico. A cobra, terceiro nível trófico. O gavião, quarto nível trófico. O que eu tenho que ter cuidado para não confundir? Olha, se eu peço assim, ó, quem é o consumidor secundário nessa cadeia? Consumidor secundário é a cobra. Diferente se eu perguntar quem ocupa o segundo nível trófico, a segunda posição na cadeia alimentar. Segundo nível trófico é ocupado pelo rato. Quem é consumidor terciário? Consumidor terciário é o gavião. Quem ocupa o terceiro nível trófico, a terceira posição? Terceiro nível trófico, ó, 1, 2, 3. Terceiro nível trófico vai ser a cobra. Então, eu tenho que ter cuidado, prestar atenção no que a questão está pedindo.
Aqui nós temos também, eu não representei, mas a presença dos decompositores. Alguns autores, alguns exercícios, né, colocam os decompositores no final da cadeia alimentar. O mais correto é a gente representar todos os seres ligados aos decompositores. Por quê? Qualquer ser, a qualquer momento, pode morrer e iniciar o processo de decomposição. Planta pode morrer e entrar em decomposição? Pode, assim como o rato, a cobra e o gavião. Então, todos os seres estão ligados aos decompositores. Não que fique errado colocar no final. Tem autores que ainda trazem no final. Mas o mais correto é ligar todo o nível trófico no nível do decompositor. Porque, como eu disse, qualquer um pode morrer e entrar em decomposição a qualquer momento. Mas na natureza não existe somente uma cadeia alimentar. O que existe de verdade na natureza é a teia alimentar. O que é a teia alimentar? A teia alimentar é um conjunto de cadeias interligadas, porque o mesmo ser serve de alimento para vários. Então, olha, por exemplo, nessa teia alimentar aqui, começa sempre pela planta ou pela alga, então produtor. Então a planta é o primeiro nível trófico aqui, então a planta é o produtor. O grilo se alimentando da planta vai ser o consumidor primário. Só que olha, desse grilo estão saindo aqui duas setinhas, porque o grilo serve de alimento para o lagarto e serve de alimento para a rã. Então se eu seguir a setinha para cá primeiro, ó, o lagarto se alimentando do grilo, consumidor secundário. Segue a setinha, ó, o gavião se alimenta do lagarto. Então, o gavião, consumidor terciário. Quem está na ponta da seta se alimenta do que vem antes. Agora, olha, deixa eu ver se esse daqui está funcionando. Ó. Outra cadeia alimentar que eu tenho. A planta é o produtor. O grilo se alimentando da planta, consumidor primário. A rã se alimentando do grilo, ó, consumidor secundário. Seguindo a setinha aqui, ó, o gavião se alimentando da rã. Se aqui é secundário, aqui é terciário. Mas eu tenho mais uma cadeia aqui ainda, ó. Planta, o grilo se alimentando da planta, consumidor primário. A rã se alimentando do grilo, consumidor secundário. Seguindo a setinha, ó. A jararaca se alimentando da rã, consumidor secundário, e o gavião se alimentando da jararaca, aqui é consumidor terciário, e o gavião se alimentando da jararaca, consumidor quaternário. Então, olha, coloquei de cor diferente, não sei se dá para perceber aí, mas eu tenho o quê? Três cadeias alimentares interligadas, por isso que é uma teia alimentar. Se eu perguntasse assim, qual ser dessa teia alimentar ocupa mais de um nível trófico ao mesmo tempo? Ó, vai ser o gavião, porque ele pode ser consumidor terciário ou consumidor quaternário. Aqui é só produtor, aqui só consumidor primário, só secundário, terciário. Agora o gavião, dependendo da cadeia aqui, nessa teia, ele pode ser consumidor terciário ou consumidor quaternário. Então, ele ocupa mais de um nível trófico nessa teia representada. Bom, vamos para a resolução dos exercícios, tá bom? Depois, na próxima semana, a gente continua com essa parte de ecologia, tá? Questão número 1 está assim. Analise o texto a seguir. Guará, também chamado lobo-guará, é a maior de nossas espécies de canídeos, pois atinge 145 centímetros de comprimento, cabendo 45 centímetros a cauda. A cor é parda avermelhada, mais escura no dorso. O focinho e os pés são pretos. Vive nos campos e é encontrado da Argentina, passando por todo o sertão até o norte do Brasil. É um animal arisco e covarde e suas caçadas se limitam a pequenos mamíferos e aves. Alimenta-se também de vegetais. Os conceitos ecológicos descritos na sequência do texto acima são, respectivamente: a primeira parte do texto está falando o quê? Deu algumas características do corpo, né, do animal, e depois está falando aonde ele é encontrado.
na Argentina, nos campos, na Argentina, sertão, norte do Brasil. Então, o primeiro é o endereço, aonde ele é encontrado. Aonde ele vai ser encontrado? Vai ser o habitat. Aí lá no finalzinho está dando uma informação sobre como ele se alimenta. Está falando que ele é arisco, covarde, que se alimenta de pequenos mamíferos e aves. Então eu estou falando do modo de vida, eu estou falando da alimentação dele, então é um nicho ecológico. Então primeiro nós temos a informação do habitat, pode aparecer com ou sem acento, tá bom? E depois tem a informação do nicho ecológico. Então, alternativa letra B. Número 2. No que diz respeito aos níveis de organização em biologia, considera-se correta a definição. Letra A. População biológica é o conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Para ser população, tem que ser conjunto de organismos da mesma espécie. Então, a A está errada. Letra B. Comunidade biológica é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade é o conjunto de populações. Então, comunidades são todas as espécies diferentes que vivem, então, numa determinada área. Está errada também. Letra C. Sistema é o conjunto integrado de tecidos. Sistema é o conjunto integrado de órgãos. Sistema, conjunto de órgãos. Órgão, que é conjunto de tecido. Então, essa também está errada. D. Biosfera é o conjunto das populações biológicas. Biosfera é o conjunto de ecossistemas. Errada também. Letra E, que é a resposta. Ecossistema é a interação entre o conjunto formado pelos organismos de um determinado habitat, como uma lagoa, uma floresta, e pelo ambiente físico desse local, que é a parte viva, mas a parte não viva. Isso é ecossistema. Então, a resposta é a letra E. Número 3. Leia o trecho abaixo. Para compor um tratado sobre passarinhos, é preciso por primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens, e dentro dos quintais das casas que haja pelo menos goiabeiras, e que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos, insetos de pau, sobretudo que são os mais palatáveis. A presença de libélulas seria uma boa. O azul é importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de ser belos, ser eternos. Eternos que nem uma fuga de Beck. Manuel Bandeira, de passarinhos. Manuel de Barros, Manuel Bandeira, Manuel de Barros de passarinhos. Aí vem assim, ó. No texto, o conjunto de elementos descrito de forma poética em relação aos passarinhos pode ser associado, sob o ponto de vista biológico, ao conceito de. Quando eu olho nesse texto do Manuel de Barros, aqui está falando o quê? Da alimentação. Está falando que antes de falar do passarinho, primeiro tem que ter o rio, tem que ter a árvore, palmeira. Aí está falando que tem que ter, perto dos brejos, iguarias de brejos, tem que ter inseto para o passarinho, o inseto de pau, que é mais palatável, né? Que é melhor para ele se alimentar. Então, está citando o quê? A alimentação dele. Por isso, eu estou falando do nicho ecológico, que é a letra B. Toda vez, novamente, que eu me referi ao modo de vida do ser ou pensa na alimentação do ser, eu estou me referindo ao nicho ecológico dele. Letra B. Número 4. O tamanduá-bandeira é encontrado nas florestas tropicais e nos cerrados, desde a Guatemala até a Argentina. É um animal de hábitos diurnos. Alimenta-se principalmente de cupins, localizados com seu longo focinho e olfato bem desenvolvido. Suas patas dianteiras possuem fortes garras que usa para cavar a terra onde estão os cupinzeiros e formigueiros. Ele introduz no buraco o focinho e a língua pegajosa e comprida, na qual os insetos ficam presos, podendo então ser engolidos. Letra A. Qual é o habitat do tamanduá-bandeira? Então, foi citado no texto, florestas tropicais, cerrados.
pode colocar só isso, ou se quiser colocar da Guatemala até a Argentina também pode. Letra B. Cite alguns trechos do texto que fazem referência ao nicho do tamanduá-bandeira, sobre o modo de vida dele, hábitos diurnos, que é a hora que ele vai sair para se alimentar durante o dia. Alimenta-se de cupins, porque está citando o tipo de alimentação dele, né? Do que ele vai se alimentar. Letra C. Parte da anatomia animal é uma adaptação ao seu nicho. Pensa na alimentação dele. Quais adaptações do tamanduá-bandeira são relativas à sua alimentação? O longo focinho, as patas dianteiras com fortes garras, a língua pegajosa e comprida. Se citar duas já tá bom, tá? Agora vamos para outra semana. Vamos falar a questão número 5 agora, tá? Número 5, sobre a parte de cadeia alimentar. Em um lago, deixa eu apagar aqui, que nós vamos ter que fazer a representação. Só um minutinho. Número 1, nós temos que montar uma cadeia alimentar. Então, está assim. Em um lago, 3 populações formam um sistema estável, em equilíbrio. Microcrustáceos que comem fitoplânctons. Então, eu sei que a cadeia alimentar, ela começa por um produtor. Fitoplâncton são algas. Que está falando, serve de alimento para microcrustáceos. Então, os microcrustáceos se alimentam desse fitoplâncton e que são alimento para pequenos peixes. Então, o microcrustáceo é alimento para peixes. No caso aqui, pequenos peixes. Então, essas são as 3 populações que estão sendo citadas. O microcrustáceo consome o fitoplâncton e são alimento para pequenos peixes. O número de indivíduos desse sistema não varia significativamente ao longo dos anos, mas em um determinado momento foi introduzido no lago um grande número de predadores dos peixes pequenos. Então, quando está dessa forma, o lago está em equilíbrio. Agora, em um determinado momento, vai ser introduzido nesse ambiente que está em equilíbrio um predador desses peixes pequenos. Então, aqui nós vamos colocar predadores. Aí vem assim, ó. Identifique os níveis tróficos de cada população do sistema estável. Então, o que vocês têm que colocar? O fitoplâncton é o produtor, microcrustáceo, consumidor primário, e os pequenos peixes, consumidores secundários. Do sistema estável. Agora eu coloquei o predador. Aí vem assim, ó. E apresente as consequências da introdução do predador para a população do fitoplâncton. Então, no sistema estável, vocês vão colocar fitoplâncton, produtor, microcrustáceo, consumidor primário, peixe, consumidor secundário. Quando eu coloco o predador, que não fazia parte dessa cadeia, o que vai acontecer? O predador vai se alimentar do peixe. Então, eu tenho uma diminuição no número de peixes. Diminuindo o número de peixes, não tem peixe para comer todo o microcrustáceo. Então, eu tenho um aumento da população de microcrustáceo. Aumentando a população de microcrustáceo, ela vai atacar o fitoplâncton e vai diminuir o número de fitoplânctons. Então, vocês têm que falar qual que é a consequência da introdução desse predador para o fitoplâncton. Uma diminuição do número de fitoplâncton. Por quê? Vai diminuir o número de peixe, consequentemente aumenta o número de microcrustáceo, diminuindo então o número de fitoplâncton. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Questão número 2. Pesquisadores... 2 não, vai ser a número... Eu me perdi aqui, essa foi a 5, né? Número 6. Pesquisadores brasileiros que estudam a nascente de águas cristalinas de Baía Bonita, na região de Bonito, registraram uma curiosa rede alimentar. Peixes conhecidos como piraputangas concentram-se em região dessa nascente, onde grupos de macaco-prego se alimentam de frutos das árvores existentes ao redor da água. Então, vamos montar aqui a outra cadeia alimentar.
está falando que tem a árvore, os frutos da árvore. Essa árvore, os frutos dessa árvore, estão servindo de alimento para esse macaco prego. Aí tá assim, os macacos deixam alguns frutos cair na água, atraindo as piraputangas que se alimentam do fruto. Então, o fruto dessa árvore, só colocar aqui, ó, que é o fruto da árvore, serve de alimento não só para o macaco prego, mas também para a piraputanga. Aí depois vem assim, ó. Concentradas na obtenção de alimento, as piraputangas tornam-se as presas fáceis de outros peixes, como o dourado. Então, a piraputanga está servindo de alimento para o peixe dourado. Em dada ocasião, um dos pesquisadores observou que uma piraputanga que havia sido mordida pelo dourado, mas conseguiu escapar. Ela conseguiu escapar, mas acabou sendo capturada por uma sucuri. Então, eu só traduzi o que estava no texto. O fruto da árvore é alimento para o macaco prego, que deixa cair na água alguns frutos. A piraputanga vai se alimentar desse fruto. Enquanto ela se alimenta do fruto, ela acaba esquecendo e ela serve de alimento para o dourado. Aí citou que uma conseguiu escapar do dourado, foi mordida, mas escapou, só que veio a sucuri e comeu a piraputanga. Aí vem assim, letra A. Entre os organismos citados no texto, qual ou quais são produtores? Produtor é a árvore, que é o ser que faz fotossíntese. Qual ou quais são os consumidores secundários? Ó, o macaco é consumidor primário, a piraputanga consumidora primária também, porque ambos se alimentam do produtor. O dourado se alimenta do consumidor primário, então é consumidor secundário. A sucuri não se alimenta de um consumidor primário, então é consumidor secundário. Então, os consumidores secundários, o peixe dourado e a sucuri. Que organismos não citados no texto ocupam o último nível de transferência de energia entre os organismos do ecossistema? O que eu disse para vocês? Quem que está no último nível, que está ligado a todos os níveis? Decompositores, que são fungos e bactérias. Então, o último nível trófico sempre corresponde ao decompositor, que, como eu disse, todos estão ligados aos decompositores, porque a qualquer momento eles podem morrer e iniciar o processo de decomposição, que é a transformação da matéria orgânica morta em matéria inorgânica para ser reutilizada. Questão número 7, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. 4, 5, 6. Questão número 7. Cultivado há aproximadamente 800 anos pelos orientais, o cogumelo shiitake é apreciado devido ao seu alto teor em vitaminas e substâncias que fortalecem o sistema imunológico. Ele é cultivado em troncos, onde suas ivas nutrem-se das moléculas orgânicas da madeira. Então, nós temos o que? Que é uma planta. Pode colocar planta, árvore, tanto faz. Nessa planta, eu tenho cogumelo, que é o cogumelo shiitake. Por quê? Cogumelo é produtor? Não, cogumelo não é planta, não realiza fotossíntese. Ele é um consumidor, ele vai retirar o alimento de onde ele está. E aí está falando assim, ó. Uma pessoa, ao comer cogumelo shiitake, então vem o homem aqui, uma pessoa, e vai comer o cogumelo. Cogumelo está falando que a hifa dele, né, a estrutura dele vai retirar alimento da madeira, da planta. O que essa pessoa vai ser? Ó? A planta é produtor, o cogumelo é consumidor primário, porque está retirando alimento da planta, e o homem, como se alimenta de um consumidor primário aqui, que é o cogumelo, é consumidor secundário. Agora, a parte de nível trófico, ó, a planta ocupa o quê? O primeiro nível trófico, o cogumelo não é a segunda posição? Segundo nível trófico. O homem é a terceira posição, 1, 2, 3. Então, terceiro nível trófico. Então, está pedindo para assinalar o homem, uma pessoa, quando come o cogumelo shiitake, vai ser consumidor secundário
do terceiro nível trófico, que é a letra E. E a última questão, número 8, considere o esquema que mostra diversos níveis tróficos ligados entre si, formando uma teia alimentar na qual ocorre transferência de matéria e energia entre os organismos representados. Ao considerar, na apostila de vocês faltou isso, ao considerar uma cadeia com 5 níveis tróficos. Então, eu tenho que seguir a setinha aonde eu tenho 5 níveis tróficos. Porque se eu for pegar aqui, ó, por exemplo, se eu começar aqui, ó, planta, gafanhoto, aí aqui vem mussuranho, seguindo a setinha, vai lá em cima em gaviões, eu tenho 4 níveis tróficos. Então, eu tenho que considerar uma cadeia alimentar onde eu tenha 5 elementos, 5 níveis tróficos. Se eu for seguindo a setinha, separando todas as cadeias, do lado de cá eu tenho plantas marinhas e algas, molusco marinho, aí vem aves marinhas, 5. Plantas marinhas e algas, molusco marinho, peixe, do peixe vem para as aves costeiras e vai para os gaviões. Eu tenho 5 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma cadeia com 5 níveis tróficos. Então, é essa que eu tenho que analisar. Na letra A está assim, ó. A quantidade de energia disponível no nível trófico do gafanhoto, ó, o gafanhoto está embaixo, é maior do que do mussuranho. Só que essa daqui não é uma cadeia com 5 níveis tróficos, tem 4. Então, essa já não pode ser. A letra B. A quantidade de energia disponível nos níveis tróficos dos camundongos e ratos é equivalente. Quando eu olho a cadeia que segue aqui, ó, pega o camundongo, aqui pega o rato, eu também não tenho 5 elementos nessa cadeia, seguindo a setinha até chegar no gavião. Eu tenho menos, então eu tenho que pegar uma, como eu disse, essa do lado de cá, que tem 5 níveis tróficos. Depois, a letra C. A quantidade de energia ao longo dessa cadeia sofre pequena variação devido à participação de organismos provenientes de diferentes ecossistemas. Não, sempre tem uma grande variação na quantidade de energia. Então, essa está errada. A letra D. A maior quantidade de energia disponível ocorre no nível trófico do molusco em relação ao nível trófico da ave costeira. Essa está correta. Por quê? Ó, se eu pego plantas marinhas, molusco, peixe, ave costeira e gavião, eu tenho 5 elementos. Aqui eu tenho uma cadeia com 5 níveis tróficos, que é o que está pedindo a questão. Quanto mais próximo tiver do produtor, maior é a quantidade de energia. Quanto mais distante estiver do produtor, menor é a quantidade de energia. Então, por isso, a resposta é a letra D. Essa, como sempre, né? Esse conteúdo é muito extenso. Como são 2 semanas para serem feitas em uma única semana, ficou muito conteúdo. Eu tentei resumir, é claro, o máximo possível para que vocês possam entender um pouco a resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham entendido a resolução. Na próxima semana, nós continuamos, tá bom? Até as próximas explicações. Fiquem com Deus. Tchau!